Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos. As informações foram confirmadas pelo Vaticano. Francisco ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história e também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor e, ainda, o primeiro jesuíta no posto. À frente da Igreja Católica por 12 anos, Francisco foi o Papa número 266. Em 13 de março de 2013, durante o segundo dia do conclave para eleger o substituto de Bento XVI, Bergoglio foi escolhido como novo líder. Inclusive, vale ressaltar contra sua própria vontade, segundo ele mesmo, que admitiu. Relembre um pouco aqui com a gente a carreira do Papa. Alta após quadro de bronquite. Francisco ficou internado cerca de 40 dias com um quadro de bronquite. A primeira hospitalização foi no início de fevereiro. Nos dias seguintes, o Papa começou a ter dificuldades para discursar durante audiências religiosas. Ele admitiu publicamente que estava com dificuldades e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão. No dia 14 de fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Agostino Gemelli para fazer exames e tratar a bronquite. Mesmo hospitalizado, ele continuou participando de algumas atividades religiosas. No último domingo, dia 16, ele pediu desculpas por faltar à oração semanal com fiéis na Praça de São Pedro. Já na segunda-feira, dia 17, o Vaticano informou que Francisco estava com uma infecção polimicrobiana causada por um ou mais micro-organismos, como bactéria, vírus ou fungos. O quadro de saúde do Papa foi descrito como complexo. No dia seguinte, em um novo boletim, o Vaticano anunciou que Francisco estava com uma pneumonia bilateral. A infecção é mais grave do que uma pneumonia comum, já que pode prejudicar a respiração e a circulação de oxigênio pelo organismo de uma forma geral. Os desafios do papado de Francisco. Apesar de ter sido eleito contra a própria vontade, a carreira de Francisco no catolicismo foi uma escolha própria do argentino. Formado em ciências químicas e professor de literatura, o religioso filho de imigrantes italianos acabou optando por se dedicar aos estudos eclesiásticos. Com seu jeito jovem e descontraído, ele gostava de fazer piadas, brincar, o tornou uma opção popular entre os colegas cardeais e uma escolha, antes de mais nada, conjuntural. A Igreja Católica vivia, então, um dos seus momentos mais delicados. A popularidade em baixa e os escândalos de pedofilia envolvendo padres em todo o mundo são apenas alguns desafios que Francisco enfrentou durante seu papado. A modernidade também levou Francisco a lidar com outros assuntos delicados para a Igreja, como os direitos dos LGBTQIA+, e o ceticismo. Ele foi elogiado por avanços como permitir bênção de padres a casais do mesmo sexo, colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem. A reunião em que bispos debatem e decide questões ideológicas e regimentos internos. Mas também foi criticado por não avançar menos do que o esperado na questão feminina. Francisco terminou seu papado sem permitir sacerdotes do sexo feminino. Reivindicação histórica de parte das católicas. O Papa defendia que apenas cristãos do sexo masculino poderiam ser ordenados para o sacerdócio, usando como base a premissa da Igreja Católica e que Jesus escolheu homens como apóstolos. Discursos políticos e combate à pobreza. O Papa também ficou marcado por discursos políticos
durante sermões. Não poupou críticas a líderes de países em guerra, como o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin. Ele também apontou o dedo para a União Europeia ao citar a crise dos refugiados, que começou durante o seu papado em 2015. Em uma das imagens mais impressionantes e sem precedentes da Igreja Católica, rezou sozinho na sempre lotada Praça São Pedro, no Vaticano, quando a Covid-19 se espalhou pelo mundo e fez vários países decretarem quarentena. Mas o combate à pobreza sempre foi sua prioridade. Ao ser apontado como novo Papa, ele escolheu o nome de seu novo título de homenagem a São Francisco de Assis, protetor dos pobres. As reformas da Igreja Católica também foram outra marca do papado de Francisco. Ele iniciou um processo de reforma das estruturas da Cúria, que é o governo do Vaticano, com atenção especial para a parte econômica financeira. Francisco, um grande reformador, aos 80 anos, com dores no quadril, que por muitas vezes o faziam perder o equilíbrio, mas ele nunca falava de renúncia como seu predecessor, Bento XVI, que infelizmente teve a audácia de fazer. Ele dizia: "Estou indo em frente", disse ele na ocasião, contrariando declarações mais melancólicas feitas antes disso. Em março de 2015, ele disse: "Tenho a sensação de que meu pontificado será breve, 4 ou 5 anos. Francisco parecia impulsionado por uma missão urgente, incentivar uma igreja desertada de alguns países a acompanhar com misericórdia os católicos em situações irregulares. Ele foi o primeiro Papa a ter convidado um transexual ao Vaticano e se recusou a julgar os homossexuais. Para Francisco, a igreja era um hospital de campanha, não um posto alfandegário que separa os bons e os maus cristãos. O argentino foi eleito, entre os outros, para continuar a reestruturação econômica da Santa Sé, iniciada sob Bento XVI, com, por exemplo, o fechamento de contas suspeitas no Banco do Vaticano, por muito tempo acusado de lavagem de dinheiro. O Papa tinha um forte consenso entre os fiéis e, também, entre alguns agnósticos e não crentes, mas ele não agradava aos ultraconservadores que tentavam desacreditá-lo. Nascido em Buenos Aires em 1936, seus pais, ambos italianos, chegaram à Argentina em 1929, junto de uma leva de imigrantes europeus em busca de oportunidades de trabalho na América. Arcebispo da capital argentina, ele era considerado um homem tímido e de poucas palavras, mas com grande prestígio entre seus seguidores. O religioso era admirado pela sua total disponibilidade e seu estilo de vida sem ostentação. O argentino também era reconhecido por seus dotes intelectuais, por ser considerado dialogante e moderado, além de ter paixões pelo tango e pelo time de futebol San Lorenzo. Antes de seguir carreira religiosa, Bergoglio formou-se técnico químico, depois ingressou em um seminário no bairro de Vila Devoto. Em março de 1958, entrou no noviciado da Companhia de Jesus, congregação religiosa dos jesuítas, fundada no século XVI. Em 1963, Bergoglio estudou humanidades no Chile e voltou à Argentina no ano seguinte para ser professor de literatura e psicologia no Colégio Imaculada Conceição de Santa Fé. Entre 1967 e 1970, foi estudar teologia e acabou sendo ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro de 1969. Em menos de 4 anos, chegou a liderar a congregação jesuíta local, um cargo que exerceu entre 1973 a 1979. Foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia San Miguel entre 1980 e 1986 e, depois de completar sua tese de doutorado na Alemanha, serviu como professor e diretor espiritual em Córdoba em 1992. Bergoglio foi nomeado bispo titular de Alca e auxiliar de Buenos Aires. Em 1997, ele virou arcebispo titular de Buenos Aires. Em 2001,
Foi nomeado cardeal e primaz da Argentina pelo Papa João Paulo II. Entre 2005 e 2011, ocupou a presidência da Conferência Episcopal do país durante 2 períodos, até que deixou o posto porque os estatutos o impediu de continuar. Se inscreva em nosso canal, fique por dentro das novidades aqui na TV Ramã, a emissora da família brasileira.